Que Ele venha receber toda a adoração, nossas súplicas, nossas orações, e que a gente venha estar aqui somente para adorar aquele que vive e reina para o todo sempre. Vamos orar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, neste momento, pedindo, ó Deus, recebe, ó Pai, todas as nossas súplicas, ó Deus, recebe todo louvor, toda adoração, o Teu Santo Espírito, ó Pai, logo de já vem estar. Deus está abençoando grandiosamente, operando, ó Pai, grandiosamente em nosso meio. Faz milagres, Senhor, cura, Pai, libertação na tua casa, ó Deus. Vem nos abençoar, meu Pai, venha ao nosso encontro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. 100, versículo 4. Entrais pela porta dele com ação de graças, e seus átrios com louvor. Louvai e o bendizer o seu nome. Então você tem total liberdade para louvar o Senhor, agradecer o seu santo nome. Ele está aqui, não duvide, o Senhor Jesus Cristo está aqui para ouvir a sua adoração, o teu louvor. Do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de receber toda a adoração. Nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. A palavra viva, que é eterna e poderosa para nós. A palavra onde tem tudo que nós precisamos. A palavra do Deus Altíssimo, aquele que é todo poderoso. Então você fique totalmente atento. O que o Senhor tem a dizer para mim e para você nessa noite. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa em nossas vidas. Ela cura, ela transforma, ela liberta. No nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor venha nos abençoar com a sua palavra. O seu Santo Espírito venha nos dar compreendimento da sua palavra e venha nos ajudar a entender a palavra de Deus. E venha grandiosamente. Vamos orar. Oh Deus Santo e poderoso, para entender a tua palavra, para compreender a tua palavra, que vive e eficaz em nossa vida. Oh Deus Santo e poderoso, usa teu servo grandiosamente, ó Deus, e que venha sair tudo de ti, ó Pai, e que venha sair daqui renovado através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus. Louve ao Senhor. Amém. Só Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor para sempre. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno. Ele é o grande eu sou, e Ele está conosco. Amém? Amém. Sofreu ali, pelo nome de Jesus. Muitos foram apedrejados. Muitos foram comidos pelos leões, mas eles não desistiram. Eles continuaram até o fim. E hoje estamos aqui porque eles sofreram para trazer o Evangelho para o mundo. E veio para o Brasil o Evangelho, porque os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, começou a pregar em outros lugares do mundo. E nós temos que lembrar que a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo.
E o mesmo Espírito que estava naquela igreja é o que está aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Onde operava muitos sinais e maravilhas, muitos prodígios, muitas almas eram convertidas. O mesmo Espírito ele opera em nosso meio. Só basta nós darmos o lugar para Ele. Ele vai operar muita salvação de almas. Daqui um dia nós vamos ter que aumentar a igreja, porque não vai caber de tantas pessoas. As pessoas vão chegar até aqui no altar, vão sentar até aqui no altar. Pessoas vão chegar, sentar até aqui no altar, porque a igreja, a casa do Senhor vai encher de almas, almas famintas, almas que vão receber o evangelho da salvação. E daqui um dia nós vamos ter que aumentar esta igreja, esse tempo, porque o Senhor está preparando muitas almas ainda para entrar aqui nesse lugar, para servir o Senhor. E Ele quer usar você. Ele quer usar você para falar do amor de Deus para essas pessoas. Ele quer usar você como instrumento das mãos dele, na direção do Espírito Santo. Vamos sentar mais um louvor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno. Vamos sentar. Que o Espírito Santo venha revelar para cada um de nós as verdades da santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje estaremos falando, meus queridos irmãos e ouvintes, sobre o pecado original e a graça de Deus. Para nós entendermos o que é o pecado original, nós temos que ir lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, onde fala sobre a queda do homem e a queda da mulher. O pecado original, ele foi cometido por Adão. A Bíblia Sagrada diz lá em 2 Coríntios 11:3 e 2 Timóteo 2:14 que a mulher chamada Eva, a primeira mulher, ela foi enganada pela serpente. A Bíblia Sagrada diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradar aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Nessa leitura nós encontramos aqui o ocorrido lá no jardim do Éden, quando aquela mulher, Eva,
estava diante daquela árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente estava ali, sendo usada por Satanás. O próprio Satanás, não foi um demônio qualquer, mas foi o próprio Satanás, Lúcifer, que entrou dentro daquela serpente para enganar a mulher. A Eva, ela não foi enganada por um demônio mandado pelo Satanás, foi o próprio Satanás que entrou naquela serpente para enganar a mulher. E diz a palavra de Deus que a mulher, ela foi ludibriada, enganada, ludibriada, ela foi iludida por Satanás. Satanás, ele trabalha muito nessa área da ilusão. E hoje ele tem feito a mesma coisa. Ele ilude muito as pessoas. Ele ilude com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. Ele ilude com o pecado. Satanás, ele mostra ali que o pecado é uma coisa boa. Ele mostra para as pessoas: o pecado é bom, é desejável. Você deseja isso? Foi dessa forma que ele enganou Eva. A Bíblia diz que Eva olhou para aquele fruto e diz a Bíblia que era desejável, era agradável aos olhos. Ele olhou para aquele fruto e era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Tudo isso influenciado pelo Satanás. E ele continua fazendo isso hoje. Ele quer nos tentar com coisas agradáveis aos nossos olhos. E muitas pessoas caem nessa tentação. É por isso que a palavra de Deus diz: o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, corta. É melhor tu entrar só com o olho no céu do que entrar com o olho no inferno. Se tua perna direita ou tua mão direita te faz pecar, corta. É melhor tu entrar só com a mão no céu do que entrar com a dor no inferno. Ele está falando no sentido figurado, que nós não devemos deixar os nossos olhos nos fazer pecar, porque Satanás, ele coloca diante das pessoas as coisas boas, entre aspas. Ele coloca os desejos da carne para que a pessoa sinta desejo. A Bíblia diz que Eva, ela sentiu desejo. A árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que Adão, ele desobedeceu a palavra de Deus. Adão não foi enganado por Satanás. Adão, ele foi desobediente à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz aqui, em Romanos capítulo 5, e o versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que por causa da desobediência de Adão, todos os outros homens e mulheres se tornaram pecadores. Em Romanos 5,12, como nós lemos no início, diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. O pecado original é a desobediência de Adão. E essa desobediência de Adão, meus queridos irmãos, ela está inserida no coração de todos os seres humanos que nascem nessa terra. É o pecado original. Todas as pessoas desse mundo nascem com o pecado original. Por isso que a palavra de Deus diz assim: por isso todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos recebem a consequência da morte. E a Bíblia Sagrada diz que esse pecado original, ele trouxe
morte para todos os seres humanos. E aqui, no versículo 13, diz assim, olha, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aqui está dizendo, desde Adão até o tempo da lei havia o pecado, mas não tendo lei, não há evidência do pecado. Não tendo lei, julga não ser pecado, é o que diz. Mas ele diz aqui o seguinte, ó, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, ou seja, não havendo lei, não é imputado não havendo lei, ou seja, não é levado em conta, imputado é isso, não é levado em conta não havendo lei. No entanto, ele diz aqui, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque a Bíblia diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo não tendo lei entre Adão e o tempo da lei de Moisés, mesmo não tendo lei, havia morte, porque era uma consequência do pecado. Então o pecado original, o pecado de Adão, ele trouxe não somente morte, mas o pecado de Adão, ele trouxe condenação. É o pecado original que estamos falando aqui. E não foi assim o dom como a ofensa por, versículo 16, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. O pecado original de Adão, ele trouxe para os seres humanos a morte e ele trouxe a condenação. Todos os seres, por isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, todos os seres humanos nascem com o pecado original de Adão, que é a desobediência. Mas a Bíblia Sagrada diz uma coisa muito importante, que o pecado de Adão original foi a desobediência, mas não ficou aí. O pecado, ele foi se multiplicando à medida que nascia mais seres humanos. E a Bíblia Sagrada fala que o primeiro homicídio aconteceu na família de Adão. Depois que Adão foi expulso do paraíso, juntamente com Eva, eles tiveram um filho chamado Caim, outro chamado Abel, e Caim levou o irmão dele até o campo, e lá se levantou contra o irmão dele Abel e matou. O primeiro homicídio. Vemos aí que o pecado da desobediência, que era o pecado original, foi em Adão, mas o pecado começou a se multiplicar e veio o pecado do homicídio. E mais na frente, o descendente de Caim, chamado Lameque, ele tomou duas mulheres, o pecado da poligamia. Ele tomou duas mulheres, e ele disse para a mulher dele: olha, eu matei um homem e eu matei um jovem. O homicídio duplo homicídio. E daí por diante o pecado foi aumentando. Todos nascem com a semente do pecado original, mas tem muitos que têm os pecados que foram multiplicados. E a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, meus queridos irmãos e ouvintes, aqui no versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, a desobediência de Adão, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito, que é a graça de Deus, veio de muitas ofensas para justificação. Aleluia. Aqui está dizendo o seguinte: a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa, que quando o pecador ele aceita
perdoa os outros pecados que foi multiplicado com o nascimento de mais pessoas. Essa é a graça de Deus. É uma graça maravilhosa. O pecado de Adão trouxe condenação, mas a graça de Deus, ela trouxe um perdão, uma libertação. O dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Em Romanos 5,16 está dizendo: a graça de Deus, por meio de Cristo, trouxe a justificação não só para o pecado original, mas para todo tipo de pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que a graça de Deus, ela não olha para como está o pecador, aquele homem, aquela mulher que esteja ali na sarjeta, aquele homem, aquela mulher que esteja ali. A sociedade não gosta dele, a sociedade não gosta dele, mas a graça de Deus pode pegar aquele homem e levantar, pode pegar aquela mulher e levantar e transformar em uma nova criatura. E a Bíblia Sagrada, ela diz aqui, em Romanos capítulo 5, onde nós lemos no início, Romanos 5, diz aqui, verso 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura que havia de vir. Aqui entra aquelas pessoas que eram tementes a Deus. Pessoas tementes a Deus. Abel era temente a Deus, Moisés era temente a Deus, muitos eram tementes a Deus, muitos não desobedeciam a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que apesar dessas pessoas obedecer a palavra de Deus, a morte reinava ainda na vida deles. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas apesar dessas pessoas, Abel, apesar dessas pessoas, Moisés, apesar dessas pessoas, meus queridos irmãos, ser obediente a Deus no passado, eles tinham a semente do pecado de Adão. O pecado original que trouxe a morte para todos os seres humanos. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que Adão, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o que significa isso, pastor? A palavra de Deus ela nos mostra aqui, meus queridos irmãos e ouvintes, aqui em 1 Coríntios, a palavra de Deus ela fala que Adão é uma figura daquele que havia de vir. Por quê? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aqui está dizendo o seguinte, olha, Adão foi o primeiro homem terreno, e Jesus Cristo o primeiro homem do céu. Assim como nós vivemos aqui a semelhança, a imagem do primeiro homem terreno, diz aqui a palavra de Deus, nós vamos viver um dia a semelhança e a imagem do homem que veio do céu, o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, meus queridos irmãos e ouvintes, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Aleluia. Diz a palavra de Deus aqui, meus queridos irmãos e ouvintes, em 1 Coríntios 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Irmãos, entenda isso, e amigos, entenda o que está escrito nesta palavra.
todos morrem em Adão, porque todos pecaram, todos estão separados de Deus, todos têm a consequência da morte. Mas em Cristo nós vamos ser vivificados, em Cristo nós vamos trazer a sua imagem. A palavra de Deus aqui, 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João, ele disse: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você é filho de Deus, amém? Eu sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou e que nós vamos ser, porque nós temos ainda o corpo carnal, nós ainda trazemos ali a herança de Adão. Só que nós recebemos Jesus como Salvador, e Ele fez uma promessa aqui: amados, nós somos filhos de Deus agora, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus, glória a Deus. Tremendo. Quem quer receber essa bênção? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui está dizendo o seguinte: apesar de nós termos a imagem ainda, trazendo a imagem de Adão por fora, dentro de nós temos a imagem de Cristo. E um dia essa imagem de Cristo vai resplandecer no nosso corpo, e nós seremos transformados. Nós teremos um corpo celestial, porque o primeiro homem da terra ficou na terra, mas o primeiro homem celestial, ele veio à terra, voltou para o céu, vai voltar de novo para levar a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim devemos entender o seguinte: quem não nasceu de novo, o Senhor Jesus disse, em verdade eu digo, quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nasceu de novo ainda está com o pecado original inserido no seu coração, na sua vida. Porque o pecado original foi a desobediência de Adão. Só vai sair do ser humano quando essa pessoa passar pelo processo do novo nascimento gerado pelo Espírito Santo de Deus. E aí essa pessoa se torna uma nova criatura. Aí essa pessoa, ela se transforma em uma pessoa celestial por meio do Senhor Jesus Cristo. No dia da vida dele, nós iremos para o céu, porque nós não somos da terra. Todos que têm Jesus como Salvador são celestiais e não são terreno, porque nós servimos ao Deus vivo, que veio lá do céu. Ele veio lá do céu para, a Bíblia diz, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem do céu é celestial. E todos que creem no Senhor Jesus vai ter um corpo celestial. Essa é a grande promessa, e nós devemos cada dia, meus irmãos, se apegar com essas promessas, com essa verdade, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que assim como pela desobediência veio a condenação para todos, através da obediência de um, o Senhor Jesus, veio a justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, porque Ele foi obediente ao Pai e Ele nos ensinou a obedecer. Nós não somos mais da descendência de Adão. A descendência de Adão é desobediência. Nós somos da descendência do Senhor Jesus, que é obediente. E um dia chegaremos no céu para a glória de Jesus. Amém? E você, amigo que está aqui nessa noite, receba Jesus como Salvador, porque somente Ele pode te levar para o céu. Enquanto você não receber Jesus como Salvador, você vai fazer parte da descendência de Adão. Para fazer parte da descendência de Cristo, é preciso crer nele como Salvador e confessar com a sua boca que Ele é o teu Salvador e teu Senhor. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por crédito. Oh, oh, oh.
É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá.